Mas São Gregório agora dá um segundo passo, isto é, a obrigação que o sacerdote tem de pregar a palavra com todo o destemor. Ele vai dizer: seja o pastor discreto no silêncio, útil na fala, para não falar o que deve calar, nem calar o que deve dizer. Pois da mesma forma que uma palavra inconsiderada arrasta o erro, o silêncio inoportuno deixa no erro aqueles a quem poderia instruir. Muitas vezes, pastores imprudentes, temendo perder as boas graças dos homens, têm medo de falar abertamente o que é certo, para não desagradar, para não criar inimizades, para não atrair problemas. Ele deixa de falar o que é certo, ele deixa de pregar o que é reto. E aqui, meus santos, nós precisamos rezar, pedindo a Deus que conceda a graça da sabedoria, da parresia, da coragem de pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos vendo cada vez mais sacerdotes que se escondem, que não pregam mais a doutrina inteira da igreja, que não pregam mais o evangelho, mas que ficam pregando superficialidades, bobagens, obviedades, pontos que não entram em choque com a mentalidade do mundo lá fora. Por quê? Porque eles não querem problemas para si. Então eles se calam, se tornam cães mudos. São Gregório Magno usa essa expressão: um sacerdote que não prega a verdade com medo de desagradar a plateia, desagradar o mundo, ele é um cachorro mudo que para nada serve, porque o cachorro deve latir quando o lobo, quando o ladrão se aproxima. Continua São Gregório Magno: e segundo a palavra da verdade, esses sacerdotes não guardam o rebanho com solicitude de pastor, mas por se esconderem no silêncio, agem como mercenários que fogem à vinda do lobo. Isto é, porque não querem problema, porque não querem pagar o preço da verdade, preferem silenciar a verdade. Meus irmãos, a pregação, ela é valiosíssima, porque se o sacerdote prega a respeito da beleza, da santidade da Eucaristia, os fiéis vão querer participar da Eucaristia, vão querer receber a Eucaristia, porque ele fala a respeito da Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade. Se o sacerdote prega a respeito do pecado, o fiel vai ouvir aquilo e vai querer se reconciliar com Deus e com a igreja. Ele vai se confessar, porque ele saberá que ele não pode receber a Eucaristia em pecado, porque ele sabe que o pecado ofende a Deus. Se o sacerdote prega a respeito do inferno, o fiel, ele põe as suas barbas de molho e analisa a sua vida, para ver se ele está preparado para se encontrar com aquele que vem num dia que eu não sei, numa hora que eu não espero. Mas o sacerdote, mesmo às vezes desagradando as pessoas, ele vai falar a respeito do inferno. Se o sacerdote ele prega a respeito das práticas indecentes apresentadas pelo mundo como virtude, como por exemplo a prática homossexual, que é um pecado, o fiel que mesmo perceba uma inclinação homossexual nela, ela vai lutar para renunciar à sua vontade, os seus desejos desregrados, porque ele sabe que existe algo infinitamente maior pelo qual se sacrificar e que desejar. Mas se o sacerdote não prega sobre isso, o fiel vai dar vazão aos seus desejos desregrados, porque o padre não fala do inferno, o padre não fala de pecado, o padre não fala dos pecados apresentados pelo mundo como se fossem virtudes. Então ele se sente autorizado a ter aquela vida totalmente desregrada, vir à missa tranquilamente, porque a pregação não o incomodará em nada, e entrar na fila da comunhão para receber a Eucaristia. Por quê? Porque o sacerdote é um cachorro mudo, é um cão sem serventia, é um padre que não prega a verdade, que não ensina o Evangelho de Cristo e não nos coloca numa situação incômoda. Porque, meus santos, a palavra de Deus, ela fere, mas ela cura a ferida. A palavra de Deus, ela incomoda, porque ela nos obriga a sair das nossas zonas de conforto, porque ela é exigente, porque ela exige que nós tomemos uma decisão, uma posição. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda sacerdotes que preguem a verdade
com caridade, mas com clareza, porque você às vezes prega o evangelho, prega contra os pecados, mas prega tão por cima, esperando que as pessoas entendam o que você quer dizer com aquilo que você está dizendo, que ninguém compreende nada. Nós precisamos ser claros e dizer com clareza aquilo que nos define como cristãos e aquilo que é proibido a nós como cristãos. Ora, se nós falarmos claramente, contrariamente, claramente contra o aborto, ficará cada vez mais límpido na inteligência dos fiéis cristãos, que para um cristão nunca será lícito matar uma criança no ventre da sua mãe. Não há bem a ser conquistado ou problema a ser evitado que torne lícito o aborto. Desejar a morte de uma criança no ventre da sua mãe. Então essas coisas precisam ser faladas, pregadas claramente, para que nós católicos tenhamos o quê? Uma vez instruídos na verdade de fé, nós possamos defender a verdade de fé, nós possamos transmitir e passar isso para outras pessoas. Mas se nós pregamos com insegurança, nós transmitimos esta insegurança para os fiéis, que não se sentirão seguros o suficiente para levar à frente este ensinamento. Mas se o sacerdote no púlpito, ele prega com clareza, o fiel se sente então encorajado a levar para o trabalho, para a escola, para os lugares de sua convivência, aquilo que na igreja ele aprendeu. Então é importante o que? Este destemor do sacerdote. Diz aqui, para terminar essa parte de São Gregório Magno, ele vai dizer: por conseguinte, a chave que abre é a palavra da correção, porque ao repreender, revela a falta a quem a cometeu, pois muitas vezes dela não se tem consciência. A pessoa está fazendo errado e às vezes nem tem consciência. Então o sacerdote, quando ele repreende, quando ele ensina, ele adverte, ele ilumina a inteligência. Daí Paulo dizer que seja poderoso para exortar na sã doutrina e para convencer os contraditores. E Malaquias, está citando São Gregório Magno, citando Malaquias: guardem os lábios do sacerdote a ciência e esperem de sua boca a lei, porque ele é um mensageiro do Senhor dos exércitos. Malaquias capítulo 2, versículo 7. O sacerdote é um mensageiro do Senhor dos exércitos. Então, meus irmãos, precisamos rezar pelos sacerdotes, para que tenham a coragem de pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque senão nós seremos inúteis. Nós teremos recebido o ofício, a dignidade, mas não estaremos realizando dignamente o ofício a nós confiado. Hoje, que estamos rezando pelo nosso país, por ocasião do padroeiro da nossa nação, não tenhamos dúvidas de que estaremos rezando para o nosso país, para o bem do nosso país, se o nosso país tiver cada vez mais bons sacerdotes, sacerdotes segundo o coração de Cristo, sacerdotes que vivam na sua vida a vida de Cristo de uma maneira simples, santos sacerdotes. Rezai por nós, para que nós possamos fazer coisas dignas de vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.